Quando a gente fala de projetar sistemas de segurança em lugares de altíssimo risco, não dá para trabalhar com achismos. A gente precisa de dados concretos. E é sobre isso que vamos falar aqui, sobre o método de engenharia que transforma a incerteza em números, mostrando como a segurança industrial de ponta é calculada e não só uma questão de sorte. Dá uma olhada na escala de um lugar como este. São verdadeiras cidades de aço, sabe? Processando materiais com uma energia potencial que é gigantesca. E aí fica a grande pergunta: como é que se gerencia a segurança num lugar tão complexo e, francamente, tão perigoso? Pois é. Ficar só na torcida para que nada dê errado, convenhamos, não é bem uma estratégia de engenharia, né? Os métodos mais básicos de segurança simplesmente não dão conta quando a consequência de uma falha pode ser tão devastadora. A gente precisa de uma abordagem muito mais científica, muito mais rigorosa. E aqui é que está a virada de chave. A engenharia de segurança moderna troca o eu acho que pela quantificação de riscos. É uma mudança fundamental de mentalidade. A gente para de presumir e passa a analisar com base em dados. Cada decisão de segurança passa a ser baseada em cálculos e modelos. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como se analisa o risco de verdade, primeiro a gente precisa voltar para o básico do básico, a ciência por trás de qualquer incêndio. Esse aqui é o famoso triângulo do fogo. Para ter fogo, você precisa de três coisas, sempre. Primeiro, óbvio, o combustível. Pode ser um gás, um líquido, até um sólido. Segundo, um oxidante, que na esmagadora maioria das vezes é o oxigênio do ar. E, por fim, o terceiro elemento, uma fonte de ignição. Uma faísca, uma superfície quente, qualquer coisa. A ideia é super simples, mas é extremamente poderosa. Na engenharia de segurança, a aplicação é direta. A prevenção de incêndios resume a uma única regra de ouro: garantir que esses três elementos nunca, jamais, se encontrem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. E aí que tá o pulo do gato. Num complexo industrial, tentar eliminar todas as fontes de ignição possíveis é uma batalha perdida. Elas estão por toda parte. Então, a estratégia mais segura, mais robusta, é focar nos outros dois lados do triângulo. Controlar a mistura de combustível e oxigênio para que ela simplesmente nunca chegue a ser inflamável. Beleza, mas como a gente aplica esses princípios de um jeito sistemático para analisar e, mais importante, quantificar os riscos? Bem, a metodologia para isso tem nome e se chama FERA. FERA, que é a sigla para Análise de Risco de Incêndio e Explosão, é exatamente isso. É o processo de engenharia que não só identifica os perigos, mas calcula os efeitos físicos de um acidente. Não é sobre dizer o que pode acontecer, e sim o quão quente vai ficar ou qual vai ser a força da onda de choque. E o processo segue uma lógica bem clara. Primeiro, a gente identifica onde estão as fontes de risco, os inventários de produtos. Depois, a gente simula todo tipo de vazamento que se pode imaginar, de um furinho a uma ruptura total. Com base nisso, calculamos as consequências, o calor do fogo, a pressão da explosão. E, por fim, a gente combina a gravidade disso tudo com a chance de acontecer, para ter o risco real. E esse gráfico aqui é perfeito para a gente entender o conceito da mistura inflamável. Ele mostra, para o metano, que o gás só pega fogo numa faixa bem específica. Se tiver pouco gás no ar, a mistura é pobre demais e não queima. Se tiver gás demais e pouco oxigênio, a mistura é rica demais e também não queima. O perigo está justamente nesse meio termo. O trabalho da FERA é descobrir onde essas zonas inflamáveis podem se formar. Certo. Agora vamos entrar na parte que é o coração da análise FERA, que é o cálculo das consequências, ou seja, a modelagem da catástrofe. Essa análise de consequências se divide em duas frentes principais. A modelagem de incêndio, que foca na radiação térmica, medida em quilowatts por metro quadrado. A pergunta aqui é sobre calor. Já a modelagem de explosão foca na sobrepressão, a onda de choque, medida em bar ou psi. E aqui a pergunta é sobre a força do impacto. Um dos cenários de fogo mais críticos é o chamado jet fire. Imagina só um vazamento de gás em altíssima pressão que pega fogo. O resultado é um jato de fogo super direcionado e intenso. Basicamente, um maçarico industrial gigante capaz de cortar estruturas de aço como se fossem manteiga. O outro cenário bem comum é o pool fire. Isso acontece quando um líquido inflamável vaza, forma uma poça no chão e essa poça entra em ignição. Diferente do jet fire, ele não é direcionado, mas a área enorme da superfície dele pode gerar uma quantidade de calor absurda para todos os lados. E a comparação aqui, lado a lado, deixa tudo bem claro. À esquerda, a gente vê a força e a direção de um jet fire. À direita, a área gigantesca e volume de chamas de um pool fire.
São perigos completamente diferentes, que exigem proteções diferentes, e a Fera calcula o impacto dos dois. E do lado das explosões, o cálculo principal é o da sobrepressão. Pensa nela como uma onda de choque, o soco de ar que se expande a partir do centro da explosão. E só para ter uma ideia, mesmo uma sobrepressão considerada baixa já tem força para estilhaçar janelas e derrubar paredes. É um poder de destruição enorme. Então tá, depois de rodar todos esses cálculos e modelos super complexos, o que a gente faz com essa montanha de informações? É exatamente aqui que a análise se conecta com o mundo real, com o projeto físico. E este é o ponto mais importante de todos. A Fera não é um relatório que vai para a gaveta pegar poeira. Muito pelo contrário. Os resultados dela, aqueles níveis de calor, as cargas de sobrepressão, se tornam as especificações técnicas, a receita do bolo para os sistemas de segurança da instalação. Um exemplo perfeito disso é a PFP, a proteção passiva contra fogo. Pensa nela como um revestimento, tipo uma tinta especial, que é aplicado nas estruturas de aço. A espessura e o tipo desse revestimento não são escolhidos no chute, eles são definidos diretamente pelos quilowatts por metro quadrado que a Fera calculou que um incêndio vai gerar. E o impacto disso vai muito além. Os dados da Fera definem a espessura de uma parede e corta-fogo, especificam onde instalar as proteções, garantem que o lugar onde as pessoas dormem, por exemplo, vai aguentar uma explosão, e validam se as rotas de fuga vão ficar de pé por tempo suficiente para todo mundo conseguir sair. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Sem uma análise quantitativa como essa, qualquer medida de segurança é, na melhor das hipóteses, um palpite. Um palpite bem intencionado, talvez, mas ainda um palpite. A Fera fornece a base da engenharia para tomar decisões de verdade. No fim das contas, fica essa reflexão. A segurança que a gente vê por aí, seja numa indústria, num avião ou numa ponte, raramente é por acaso. Ela é o resultado de incontáveis horas de análise, de cálculo, de projeto. É uma engenharia invisível, mas que é absolutamente essencial e que nos protege todos os dias.